Pessoal, né, a gente vai fazer o que a gente sempre faz. A gente vai falando, vocês vão falar pra erguer a mão, mas não adianta erguer a mão. Então vocês desmutem o microfone, interrompam na hora que vocês acharem necessário. Vou dar umas divididinhas nas aulas, para a gente voltar a conversar um pouquinho sobre o assunto. E essa aula, sim, vai ser dividida em dois, né? Porque dois cânones, dois testamentos. Hoje a gente vai aprender sobre o Antigo, depois sobre o Novo. Vai ser algo bem panorâmico. Chegaram a assistir aquele vídeo que eu mandei para vocês no WhatsApp? Você chegaram a assistir? Não, ia lá, hein? Vai Nossa, picar fumo, amigo, eu você. esqueci completamente. De Ah lá. verdade, Tudo pica fogo. eu vi que você mandou, eu vi que eu tinha que ver, mas depois apagou também a memória. Não, depois vocês assistem, não tem importância. É que ele, como eu falei, eu gostei dele. É um site chamado Bible Project. Os caras são muito bom mesmo. Eu direto falo deles. E eles têm esses vídeos de panorama. Eles fizeram panorama de todos os livros da Bíblia. E agora estão fazendo temas. E estão sendo traduzidos para cá, para o português. O que ajuda muito. Esse vídeo específico ainda não foi traduzido. Mas esses dois vídeos que eu mandei, esse do Antigo Testamento, depois semana que vem eu vou mandar o do Novo. Para já dar essa panorâmica, para a gente já chegar meio que preparado com essa panorâmica na cabeça. Que é algo mais linear, é algo para contar a história e ver como a Bíblia é um livro único, né? Apesar de ser não da Bíblia, vindo coletivo, né, de bíblios, de livros, só que é um livro único, é uma única história. Então, a gente vai dividir em dois, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. Queria pedir para a Camila fazer uma oração para a gente começar. Paz. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Pai. Obrigada porque temos a possibilidade de estarmos reunidos hoje. Obrigada por esse dia que o Senhor nos deu e que o Senhor use o Ednei, Pai, para a gente aprender um pouco mais da sua palavra. Que a gente esteja aberto e que o Senhor dê entendimento para a gente, Senhor. Perdoe todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Camila, aproveita que você está com o microfone aberto. Oi. Lê pra gente esse versículo, Mateus 22, 29. Ele está na tela, se quiser ler da tela. Tá. Jesus, porém, lhes respondeu: Este é o vosso erro. Não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Gente, isso aqui, a nossa própria revista acaba dando com o versículo-chave. E eu fiquei bem admirado quando eu vi esse versículo, porque é algo muito real na nossa vida. E Jesus, ele fala isso lá em Mateus, para os discípulos: vocês não conhecem as Escrituras, por isso vocês erram. Por isso vocês fazem doutrinas erradas, por isso vocês vivem de maneira errada. Por isso vocês não me reconhecem como Messias, porque vocês não leem a Bíblia. Vocês não conhecem elas e muito menos o poder de Deus. A gente esquece que o nosso Deus é um Deus que se comunica. Ele não é um ídolo mudo que não fala, não ouve, mas ele é um Deus que se comunica. Deus tem prazer em falar com a gente. Como disse um grande gigante do protestantismo, o J.I. Packer, o Deus a quem adoramos é um Deus que fala. Deus se comunica através da gente, apesar da gente, com a gente. E é muito importante a gente conhecer a Bíblia e conhecer as estruturas, conhecer o panorama dela, para a gente ter o melhor entendimento. Porque às vezes a gente lê uma passagem, aí depois lê outra passagem que parece que fala o contrário, aí fica meio agora. A gente fica meio perdido. Por isso que a gente tem que ter que a Bíblia é uma história contínua. Cada versículo da Bíblia nos leva a Jesus Cristo, ao reino dele. Então, aqui é o Antigo Testamento. A gente vai trabalhar um pouco do contexto histórico-cultural, um pouco do idioma e das divisões. Que acho que a divisões vai ser a parte maior, né, da aula. Lembrando, os universitários aí, que os slides serão mandados.
como posterior consulta, e vai acabar tendo algumas coisinhas a mais. No contexto, o nosso querido Paulo On, no seu livro Deus Falou no Língua dos Homens, que é uma introdução à teologia bíblica, ele vai falar o seguinte: como toda peça literária, a Bíblia carrega as marcas do lugar em que foi escrita, sua cultura e da própria cosmovisão das sociedades para as quais Deus se revelou. Gente, quando fala que essa peça literária, eu não entendo aqui como se fosse um penar, tá falando como se fosse um livro comum. Mas, igual a gente falou na última vez, ela é um livro comum e extraordinário ao mesmo tempo. Comum porque ela foi feita com letras, né, em papel, e usando linguagem, usando metáforas, usando um sistema cultural, mas ela é extraordinária porque ela, ao mesmo tempo que ela é um livro usado no sistema ordinário, é usado no sistema extraordinário, como Deus falando. Deus com uma inspiração forte. E tem uma frase, que isso aqui eu gostaria de ler para vocês, porque também ficou muito assim para mim. Padre Paulo Ricardo, aí já vem o Dinei falando de católico, mas não. Padre Paulo Ricardo, ele é bem meio louco mesmo. Ele acaba sendo bem escatológico em relação ao protestante. Ah, protestante é tudo louco e tal. Só que ele falou uma coisa muito interessante uma vez, que muitos crentes acham que a Bíblia caiu do céu já com capa preta e zíper. E, velho, isso aqui é muita realidade. É muita realidade. Muitas pessoas, muitos crentes, como ele bem diz, acham isso. Já que é prontinha, a gente estava estudando o processo canônico, processo histórico que ela passou, um processo cultural. Então, a gente acaba lendo ela sem levar em consideração processos históricos, processos culturais, processos da época. A gente achando, igual ele afirma, que ela já caiu já com capinha preta, a gente colocado debaixo do braço e com o culto. Acho que não teve nada, nenhum processo nesse meio. É uma crítica bem dura que ele faz, mas é bem acertada. Ele não poderia estar mais correto, essa crítica. Tudo o resto que ele fala é, não salva muito. Mas isso aqui é muita realidade. Quem nem lá das aulas da quinta série, depois no primeiro colegial a gente volta, a Bíblia ela foi escrita num contexto chamado Antigo Oriente Próximo. Ou alguns chamam de crescente fértil, né? Que é onde teve o florescimento das civilizações. Eu não gosto muito do conceito de crescente fértil, porque dá a entender algo meio que eurocentrista, meio assim. Mas o muito hoje utilizado é esse Antigo Oriente Próximo. Essa região que vai desde o Império Egípcio até o Golfo Pérsico, né? Passando aí pelos persas, pelos babilônicos e tudo mais. E é nesse ambiente, nesse espaço geográfico, e nesse espaço temporal, nesse espaço temporal maravilhoso, essa parte temporal, que a Bíblia foi escrita, levando em consideração e tudo isso. O espaço geográfico, a literatura da época, a própria época em si, o Zeitgeist, né, que o pessoal fala, o próprio cosmos da época, tudo isso interferiu e influenciou a nossa literatura. Aqui, depois eu vou mandar para vocês ficam bem mais nítido. O André Heinck, e aqui, gente, eu vou ter muita citação de brasileiro. A Bia dá risada aqui, esse meu progresso nacionalista aí. Mas não, a gente tem muito teólogo bom, não precisa ficar Temos traduzindo que frase de gringo. incentivar os autores brasileiros, gente. Tem muita coisa boa. Muita galera boa. E a gente tem mania de traduzir gringo, sendo que os caras já fizeram isso pra gente. E o Heinck, ele é historiador, designer, e ele trabalha justamente essa questão do... O que a Bia colocou? O triste fim de Policarpo, pode ser também. O triste fim do Mário Moreno, eu diria. Mas cabe comigo também. Só pra gente ter uma ideia, então a gente tem uma linha do tempo que vai desde os tempos imemoriáveis, né? Desde a criação do cosmos até, mais ou menos, Abraão. Abraão vai começar lá para o ano 1800, 2000 antes de Cristo. E já no Império Babilônico, então a gente já começa a ver
né, quando o Abraão sai de Ur, Ur já era uma cidade desenvolvida. Gente, cidade desenvolvida não entendo aqui São Paulo, entendo uma Pederneiras um pouco melhor. Mas já era uma cidade desenvolvida para a época, no mundo que tinha, que o pessoal estipula no máximo 1 milhão de pessoas. Pederneiras um pouco melhor, foi sensacional, hein? Não, é que a gente fala cidades desenvolvidas, cara, imagina a São Paulo, não. A gente tá falando do mundo de 2.000 anos, de 4.000 anos atrás. O máximo que o mundo tinha, o pessoal estipula, é 1 milhão de habitantes no mundo. Então, assim, cidade desenvolvida naquela época é, sei lá, 2.000 pessoas. Mas já era grande. Já era grande, já era uma cidade. De fato. Então já começa, vai saindo, e o Hayek vai desenvolvendo toda a estrutura narrativa e histórica. Já começa o Império Egípcio, começa a crescer, né, que Abraão vai para o Egito. Então tudo isso, todos esses povos, né, ao redor de Israel, foram influenciando a narrativa bíblica. Ele vai levar a monarquia de Israel, a monarquia. O Império Assírio já estava começando, depois ele caiu, o Império Assírio no ápice, ele destrói o Reino do Norte, lá no Reino de Samaria. O Império Babilônico começa a crescer de novo com o grande Nabucodonosor, leva o pessoal cativo. Aí começa o Persa, depois vem Alexandre o Grande, e assim por diante. Todos esses povos, essa cultura influenciou na Bíblia, influenciou na estrutura, influenciou a gente. Influenciou como o modo de escrever. Tem muitas partes narrativas que elas vão fazer ligação com algumas outras epopeias da época. E isso é muito interessante, ver como que é algo bem orgânico, bem construído, não é algo foi um bom processo para isso. Aqui, depois a gente vai mandar ficar bem mais claro, só para a gente levar em conta que tem um processo, tem povos lá em volta. O André Heinck escreveu um livro chamado Os Outros da Bíblia, que a gente sempre tem muito, o cananeu, o hitita, o eteu, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tudo com eu. E são povos, são culturas envolvidas que acabaram influenciando Israel, influenciando eles, e tudo isso acabou formando a escrita do Antigo Testamento. O Edão tá com o meu sonho de consumo aí na mão. O Atas Bíblico. Eu acho que essa, exata aí, eu tirei do Atas Bíblico mesmo. Do próprio André Heinck. Então, só pra gente levar em conta, gente, tudo isso influenciou o modo da gente ler a Bíblia. Até aqui, como que foi? Contribuições? Isso mesmo, Bia. É muito legal a gente pesquisar isso, que nem no Bibotal, que tem todos os áudios que foram a construção desse livro, contando a história, né, dos outros, a história do povo, né, cultural mesmo do Antigo Testamento, para a gente entender o porquê que Deus escolheu aquele povo, porquê que Deus escolheu aquela língua, né? E é muito legal a gente ter essa pegada do contexto histórico, né? Fenomenal, cara. A gente começar a entender. Tem não sei se é o James K. Smith, o Peter Lethard, ele vai falar o seguinte, que a gente ocorre um problema nosso, que assim, a gente quer ler a Bíblia como o pessoal do século XVI lia a Bíblia para resolver problemas do século XIX. Hoje em dia a gente faz isso, sendo que, na verdade, a gente deve ler a Bíblia com os olhos daquele povo, daquela época, para resolver problemas no agora. E a gente tem um gap aí, por isso que muitas igrejas estão esvaziando. A gente vê discursos muito bonitos, mas que não, sabe, não faz essa ponte. Então, é muito importante a gente ler e entender que tem um contexto, e é sobre ele que a gente começa a olhar essa Bíblia. Só para o idioma, que não vou falar para os teólogos lerem, mas, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que versículo que é esse daí? Só não vale o Plínio, né, Edão, porque esse é um versículo da Bíblia.
que vocês não se arriscam, não? Facinho, aí um monte de risquinho, pá, quadradinho. Negocinho pra lá, pra cá. Já vi spoilers. Zoom. Acertei, Ney. Não entendi, né? Gênesis 1. Gênesis 1. A Camila ia falar alguma coisa, e aí, Camila? Ah, eu ia falar que eu não sabia, gente, porque assim, esse idioma aí tá muito complicado. Tá, Ainda vamos lá. bem que eu Tô brincando. Foi o Felipe que falou pra mim. eu ia falar, olha, Débora, já tá sabendo já. O pessoal É. já... bagaçando. Bereshit, Mahá, Elohim. Já veio os hebraístas. Você vai Esse querer que eu discípulo do fale Saião. também? Ah, não, agora eu quero. Lê aí, Débora. Quê? Lê aí. Não, agora leia, pô. Áspero, xiriri. Então Vai, ele vai. não é pra falar em línguas, não, Débora. É um idioma conhecido esse, não é? É isso mesmo, é Gênesis 1. Gênesis 1, 1, né? Por que eu tô mostrando isso? Nós temos, Deus, ele falou para nós, ele usou a nossa língua, e ele usou línguas da época. Ele usou a língua do povo escolhido dele, um povo através de onde que ia surgir, um Messias, que é o hebraico. Esse hebraico aqui, ele é mais hebraico bíblico, não é tanto igual o hebraico que você fala hoje, tem um processo de desenvolvimento. Mas por que eu tô falando isso? A gente entender que às vezes tem algumas expressões, algumas coisas, que a gente não vai acabar entendendo por ser de um outro contexto. É igual filme, a gente vê um filme dublado, os pessoal tem que adaptar as piadas, tem que adaptar muita coisa, para que seja algo contextual para a gente. Então, por isso estou falando dos idiomas aqui, para que a gente possa entender como tem uma literatura, tem um contexto, logo vai ter um idioma próprio. Essa aqui é a imagem que eu mandei para vocês. A famosa Estela de Davi, não é estrela de Davi, é Estela de Davi, que o pessoal chama de paleohebraico. Ele foi um dos primeiros achados, legal, né? É legal, Ney, que esse achado aí foi a comprovação, né, da existência de Davi, né? Porque é muito difícil. Eles não têm achado muitas comprovações sobre Davi. A ideia de Davi é de Davi ao guerreiro, que a Bíblia traz, mas não existe muita coisa arqueológica que comprova a existência de Davi. E essa é uma delas. Agora que estão achando, né, algumas escavações de um dos palácios de Davi. Mas essa é a comprovação da existência de Davi. Sim. Que o próprio, vou tratar disso daqui a pouco, o próprio questão da escrita do povo tem pouca evidência da época. A existência do povo hebreu no Egito, por muitos anos foi contestado por falar de provas. Começou a achar lá no final dos anos 80, 70, algumas pedras, né, algumas estelas. Estela é um monumento com umas escritas históricas, que daí falava de um povo da Palestina, que é ligado aos hebreus. Então isso é interessante, que vai trazendo para a gente a historicidade da Bíblia. E esse achado foi um dos escritos mais antigos que a gente tem do idioma bíblico. E a gente tem a questão da escrita, né? A escrita hebraica, ela é mais difícil de achar provas textuais. A prova textual mais antiga que se achou foi dos manuscritos de Qumran, lá dos anos 100, 150. A gente já tem uma ideia que a Bíblia do Êxodo, já de quase 1000 anos, é uma evidência bem nova, né? Esse foi um dos fragmentos mais antigos. Esse é o texto de Levíticos, do 22 ao 27. É um hebraico bem mais diferente, bem mais... O hebraico que a gente conhece é esse aqui. A gente conhece? É esse. Que é a prova textual mais antiga e recente a gente tem. Que é o Códice de Alepo. Que é por volta do ano 900, ano 1000, depois de Cristo. Esse aqui é uma das bases que o pessoal usa para poder traduzir a Bíblia nos outros idiomas. É o Códice de Alepo, o Códice de Leningrado, que são manuscritos que os judeus escreveram lá pela época o pessoal acha que é Tiberíades,
que é mais ou menos lá perto da Mesopotâmia, tudo, e quando eles estavam fugindo do Império Romano. Aí que eles começaram a escrever e tratar de um tema escrito mais próprio, porque o povo já estava se perdendo, já estava misturando a língua, já estava esquecendo de algumas coisas. Foi aí que se desenvolveu as vogais do hebraico e tudo mais. Mas só para a gente mostrar a questão do contexto que Deus ele fala na língua dos homens e mostrar como que Deus falou em hebraico na época do Antigo Testamento. Deus falou em hebraico no Antigo Testamento, mas Deus também sussurrou em aramaico. Pessoal, aramaico, a gente vai achar bem menos escritas. Nós temos Gênesis 31, Jeremias 10, 11, Daniel é uma parte grande. Daniel nós temos aí 5 capítulos em aramaico. E Esdras, umas partes de Esdras. Aramaico para o hebraico não é tão igual. Já vi gente falando que é como se fosse o português de Portugal, o português brasileiro. Não é tão parecido. Seria mais um português para um espanhol. Você entende, você consegue se comunicar, mas tem muita coisa que você se perde. Seria mais ou menos isso, uma comparação do aramaico para o hebraico. Ora, o hebraico ele era a língua, língua dos hebreus, né? Só acabou ficando mais uma língua mais litúrgica, uma língua mais sagrada, por assim dizer. E o aramaico, como ele veio lá do Império Babilônico, lá dos persas, ele se difundiu, se tornando a língua comum, a língua que chamam de língua franca, que é mais ou menos o inglês hoje. Você quer trabalhar em algum lugar, alguma coisa assim, você tem que saber inglês, que é a língua franca, a língua comercial. Então meio que todo mundo sabe um pouco. Então, por isso que o próprio Paulo Oni faz essa jogada, né? Ele fala que Deus falou em hebraico, mas sussurrou também em aramaico. Uns pouquinhas coisas. Mas a verdade é que é o seguinte, tudo isso para a gente entender uma coisa. Que a palavra revelada se acomoda ao mundo e à linguagem humana, para ser integralmente entendida pelos humanos. Essa é a frase do Paulo On, do mestre Paulo On, né? Ele está na igreja de Cuiabá. E ele lançou esse livro, Deus falou Negro dos Homens, que é uma base de muita coisa. A gente entender como, então, cultura, idioma, tem que se mesclar para a gente começar a entender um pouco melhor. Beleza? Vocês querem abrir o microfone, gente? Belezita. Fernandinha, Camilinha, tô seguindo. As divisões, propriamente dita. Pessoal, e a gente tem costume a gente estava conversando com a Rose esses dias, a gente tem o costume de falar assim, porque a história de Abraão, não sei o quê, a história de José, a história de Jonas. Na verdade, só existe uma única história na Bíblia, que é a história de Cristo. Tudo aponta para ele. E a gente lê meio que seccionado nossa mente cartesiana, de quebrar em pedacinho para depois. Só que, na verdade, é uma grande narrativa que nos leva a Jesus. Nos leva ao reino de Deus na Terra. Nós temos 5 divisões básicas, ou 4, se preferir. Temos o Pentateuco, então presta atenção aqui, Pentateuco, o histórico, os livros de sabedoria e os profetas. Aí o pessoal divide, profeta maior, profeta menor. Então vamos colocar 5 divisões. O Pentateuco, que aqui eu vou passar para a gente começar a criar um mapa mental do Antigo Testamento. O Pentateuco, ou a Torá, vai preparar o povo de Deus para a chegada do reino. O próprio Pentateuco significa 5 pergaminhos, ou 5 livros. E a Torá é o nome hebraico dela, que é instrução. Então, significa instrução. E é a base para a escritura. Toda a narrativa bíblica vai se desenvolver a partir daqui. Eu sei, tem Levíticos, que é um monte de lei, pensando no Código Penal, tem genealogia, e tem genealogia. Mas, todas as bases tá aqui.
a base da nossa antropologia, nossa sociologia, nossa psicologia. Entender o homem, entender o povo, tá aqui. A gente começa a perceber muita coisa aqui. E é aqui que Deus começa a se revelar no palco da criação dele. Lembrando que Deus não pode ser achado, é um Deus que se revela. E ele se revelou através da Bíblia dele e através de um processo histórico. Então, no Pentateuco, ou na Torá, nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 livros de Moisés. Né? Coisa importante. Prestar atenção na genealogia. Eu sei. Não é fácil. Mas prestar atenção na genealogia. A maioria, as grandes partes de Gênesis começa com genealogia, para aí sim, a gente não presta muita atenção, mas tem muita informação lá. E assim, a gente faz um link lá com Mateus, que Mateus vai começar justamente, esse é o livro da vida de Jesus, esse foi a sua genealogia, papá, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem. Ele vai seguindo o mesmo padrão de Gênesis, para mostrar que existe uma história do povo, existe uma linha que Deus quer nos mostrar. E Deus vai falar da salvação do povo dele. Mostrar que mesmo quando o povo foi exilado, ainda teve salvação e misericórdia de Deus. A gente vai mostrar que a gente vê o homem caindo, a gente vê como que a psique do homem funciona. Então tem muita coisa que a gente começa a observar. Aí a gente entra nas partes de leis, daí é um pouco mais difícil, mas a gente tem que entender uma coisa. Tudo aponta para Jesus. Se tudo aponta para Jesus, as leis também apontam para Jesus. Números 35 é muito nítido isso. Números 35, o que tá? Tá um monte de lei, né? Coisa gostosa demais para se ler. Não sei que você seja um advogado. Então tem um monte de lei. E aí, números 35 vai falar o seguinte, que se o cara ele for se matar alguém, acontecer um homicídio, a vida dele vai ser tirada. Não vai ser tirada da vida do filho, vai proibir linchamento. Não é pra vocês matar o cara, vocês pegam o cara e levam pro sacerdote. Se o cara for uma morte culposa, né? Hoje tem tanta coisa culposa, né? O pessoal desdobra aí. Se for algo culposo, não tive a intenção de matar, né? Então fala o seguinte, pega esse cara, leva ele para a chamada cidade prisão, ou cidade refúgio, e deixa ele lá. Quando o sacerdote morrer, que alguém tem que pagar por esse sangue. Então, quando o sacerdote morrer, esse cara tá livre. Isso aqui é muito nítido no sacrifício de Jesus. Quando a gente peca, isso tem que ser cobrado. Mas, agora que o nosso sumo sacerdote morreu, nós estamos livres disso. Então, as leis são complicadas, mas todas apontam para Jesus Cristo. Então, lembrando aqui, primeira parte, a Torá, Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômio. Contrário. Levítico, Número e Deuteronômio. Beleza? Nós temos os livros históricos, que aqui já é mais tranquilo, que já segue vai seguindo o nosso esqueminha da Bíblia, de Josué até Esther. Só Esther que está meio deslocado, mas Josué até Esther. São os livros históricos. Deus começa agora a preparar o palco dele para a chegada do Messias. Então nós temos a conquista da Terra Prometida, nós temos a importância do comprometimento total com a palavra de Deus, a dependência do poder dele. Quando o pessoal queria moitar as coisas, Deus ele tirava a mão. Deus prepara um rei. Quando o povo pede um rei para eles, Deus fala, vocês vão ter um rei para vocês, mas eu vou preparar um rei para mim, que vai agir no meio de vocês. Então, nós começamos a ter aqui já a função de Cristo como rei. Nós temos a falência humana em relação à aliança com Deus. Deus ele faz um trato com a gente, só que a gente sempre acaba fazendo errado.
e vai terminar lá na queda de Jerusalém. E é interessante, Crônicas, Esdras e Neemias são livros muito bons para a gente ler junto. A gente lê uma sequência só, porque foram pensadas assim. Foram pensadas como uma unidade para encorajar esse povo que já estava cativo lá na Babilônia. Então nós temos juízes, nós temos a ascensão de um rei, nós temos a ascensão de um rei segundo o coração de Deus. Isso é muito interessante, porque ele é segundo o coração de Deus, porque Deus se viu como rei em Davi. Depois nós temos a queda, uma queda vertiginosa do homem até chegar ao exílio babilônico. Mas mesmo assim, no finalzinho de Crônicas, nós vemos que existe esperança no exílio. Esperança para esse povo que está exilado. Nós temos o livro de sabedoria. Os livros de sabedoria, ou livros poéticos, não dá para chamar, poéticos, só que tem muita parte poética da Bíblia, né? A Bíblia é 1/3 é poesia hebraica. Então a gente chama de livros de sabedoria, que são livros para preparar a mente. Você estava preparando o povo, preparando o palco, agora começa a preparar a mente nossa. Nosso jeito de andar, nosso jeito de pensar nessa terra. Não são livros de história, tirando Jó. Aí depende aí da sua... Mas Jó é história, por favor. Mas eles são livros que se preocupam muito mais com a nossa cognição, com o nosso jeito de pensar. Com o nosso jeito de levar a vida debaixo desse sol. Levar a vida no mundo que é caótico, no mundo que é problemático, né? O Iago fala que o livro de Jó é um grande debate do Twitter, né? O pessoal debatendo, a thread do Twitter. E Jó, coitado, tá lá perdido. Mas a grande ideia é nos mostrar como viver debaixo desse sol. E é muito interessante que eles não apenas comunicam conceitos. Ah, filho, faz isso, faz aquilo. Ó, anda por esse caminho, aquele caminho é errado, aquele caminho te leva a coisas ruins, esse aqui é o caminho bom. Eles não são tão preocupados em mostrar conceito, como eles estão preocupados em mostrar estética. Nós temos harmonia, nós temos elementos teopedagógicos, que são ensinos através da escritura. Então, a estética, a gente vê a poesia aqui não como uma mera arte, mas como um objeto pedagógico, para nos ensinar a viver debaixo desse sol. Nós temos a questão da inteligência humilhada, de mostrar que a nossa capacidade, nosso pensar, está debaixo do senhorio de Cristo, está debaixo do senhorio de um Deus que é maior do que tudo isso. Nós temos a expressão temor do Senhor, que é o que mais acontece, que sugere, na verdade, a submissão à vontade divina, o compromisso com Deus. Esse é o temor do Senhor. Nós começamos a ter aqui uma exaltação da sabedoria. A sabedoria começa a tirar um status. A gente começa a ver que a sabedoria se torna uma pessoa, tem uma identidade própria, mas ainda assim é Deus. Já começa um processo bem interessante para a chegada do Cristo. E a gente tem Mateus 12:42, se alguém quiser ler. A Fernandinha, lê pra gente. Mateus 12:42. Peraí, Neivo. Mateus 12:42. Isso. Esse é a Rainha do Sul? Isso, Mateus 12:42. Uhum. Isso mesmo, Rainha do Sul. A Rainha do Sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Isso mesmo, Fer, obrigado. É justamente isso que eu queria mostrar. Aqui a sabedoria começa a ter um status, né? Um status grande, uma personificação, até que ela se personifica na pessoa de Cristo Jesus,
aquele que fala que aqui está que é maior do que Salomão. E Salomão deteve a sabedoria e sua própria sabedoria encarnada. Paulo vai dizer isso, Hebreus vai dizer isso, e Cristo é sabedoria encarnada. Então é interessante, o melhor de tudo desse livro da sabedoria são livros pedagógicos. Gente, provérbio te ensina a viver debaixo dessa terra. Não é... Te ensina muito a viver debaixo dessa terra. Eclesiastes, que não é um livro tão amargo quanto dizem, mas ele é muito bom, porque te ensina a viver aqui. Ele vai preparando a mente, mostrar a sabedoria de Deus, ela é o próprio Deus. Você deve seguir e temor esse Senhor, ter temor essa sabedoria. Essa sabedoria é extremamente exaltada. Essa sabedoria vai se personificar em alguém, que é o próprio Cristo. Muito bem, ele diz, aqui está alguém que é muito maior do que Salomão. Mandaram aqui. Exato, esse aqui, quem vai se interessar pela livros de sabedoria, o Emílio Garófalo, escreveu, né, Isso é Filtro Solar, que é um comentário em Eclesiastes, que é um livro muito bom. Emílio Garófalo não tem que comentar do cara. E ele usa essa analogia do filtro solar, né? Uma vez que Eclesiastes ele fala para a gente ficar debaixo do sol. Então, Eclesiastes é o nosso filtro solar, para a gente aprender a viver nesse mundo caótico. Para terminar, livros proféticos. Aqui já é bem grande. Nós temos, então, aqui a divisão que foi pelo 6. Profeta maior. Nós temos 5. 4 profetas em fato, em um livro. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São os profetas maiores. Não porque eles têm mais importância, mas por tamanho mesmo. São os livros maiores que a gente tem de profetas. São profetas maiores não porque são mais importantes, mas porque é maior mesmo, porque tem mais coisa escrita. E os livros proféticos, eles precisam do livro histórico para a gente entender. É muito bom, na pandemia surgiu muito profeta aí, né? Maravilhoso. Que pegava Isaías, pegava não sei o quê, e colocava e tal, num contexto totalmente fora. E lembrando que foi escrito num processo histórico. Então, para a gente entender, a gente precisa ler os livros históricos. Os profetas falaram nos reinos, falaram em outros lugares. O principal, o profeta tinha, então, a questão da exortação, mostrar tempos em crise, mostrar a angústia, falar, ó, gente, vocês estão errados. Vocês têm que arrepender e retornar à justiça de Deus. Está acontecendo isso por causa disso. Vocês abandonaram a Deus. Tudo mais, vai vir uma coisa muito pior. E o profeta era o porta-voz que falava da parte de Deus. E falaram de um tempo, de um julgamento, mas também de um tempo messiânico vindouro. Isaías é a coisa mais, talvez a passagem mais nítida de um tempo messiânico vindouro é Isaías 6, que é a vocação dele. Quanto então todos os rituais. Se você tocou em algo impuro, você fica impuro. Você precisa fazer um ritual para você se purificar. Agora Deus coloca algo puro em você e você se torna puro. É algo meio que invertido do que acontecia na época. Mostrando que agora está preparando o povo, preparando o espírito, preparando o coração para a chegada de um rei messiânico, que agora, como a brasa em Isaías o tornou puro, o sangue desse rei vai tornar todos nós puros. E esse é o principal foco dos profetas. Mostrar o julgamento, mostrar a crueza do coração, mas mostrar que vai vir um rei vai dar esperança para nós. Esse último slide aqui, gente, maravilhoso, eu nem mexi nele. Peguei, copiei e colei. Ele é de um Instagram chamado Teologia para Mulheres. É muito bom mesmo, da Prisca. Prisca Lesca, formada em teologia. E ela... Gente, é muito bom mesmo. Ela faz conferências. E ela tem um slide que fala como que os profetas falaram, né? Então a gente tem Amós e Oséias falou as 10 tribos do norte. Joel, Isaías, Miqueias, Jeremias, Abacuque, Sofonias falou para Judá. Ageu, Zacarias e Malaquias. Os judeus foram para a Babilônia e agora eles voltaram,
precisavam de ter esperança, precisavam ter... Então, Ageu, Zacarias e Malaquias falam para esse povo que está retornando da Babilônia. Daniel e Ezequiel falam na Babilônia. Ezequiel é chamado no rio Quebar, que é um rei da Babilônia. Obadias fala ao povo de Edom. Jonas e Naum falam em Nínive. Fala pro povo de Nínive. Felicidade que é muito bom para a gente entender para quem que esses profetas estão falando. Então, às vezes acaba lendo meio errado. Acho que Miqueias está falando no contexto da Samaria, mas nada a ver, está falando para ajudar, e assim por diante. Pessoal, a Bia colocou. Aí, Bia. Gente, sigam esse Instagram. É muito bom. Prisca Lesca. Ela usa uma estética maravilhosa. Nossa, cara, é muito bom. Ela faz uma coisa muito legal no Instagram. Então, a gente mostrou como que Deus preparou o povo dele, preparou o terreno, preparou a mente e preparando o espírito para a chegada do rei vindouro. E aqui a gente tem que Deus não fica em silêncio. Como diria o Victor Fontana, tem uma coisa que irrita demais, é falar do período dos 400 anos de silêncio, que Deus se calou. Não, Deus nunca se cala. Deus nunca se cala. Não houve revelação canônica, mas Deus não fica em silêncio. Deus nunca ficou em silêncio. Tanto que essa parte aqui, a gente chama de período interbíblico. Eu gosto mais do nome de período intertestamentário, entre os dois testamentos, que é muito bom a gente entender, ler. Sabe aquela página em branco da nossa Bíblia? Então, novidade para vocês, não existe página em branco na Bíblia. Não tem. Aquela página em branco lá é super nada a ver. Deus não fica em silêncio. Beleza, gente? Pra gente terminar, fazer uma interaçãozinha aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê. Eu pedi para vocês, se possível, usarem outro dispositivo sem ser o celular para entrar na live. Por quê? Para fixar um pouquinho de conhecimento nosso aqui. Existe um site chamado Kahoot. Para quem curte fazer os quiz do BuzzFeed, vai adorar esse aqui. Mandei para vocês. Vamos tentar fazer um negócio aqui, vamos tentar fazer uma dinâmica. Queria que vocês pegassem o celular e entrassem nesse site. Eu mandei para vocês no chat, vou mandar no Zap também. No Zap. Parece o tiozão, tá sentando falando. Aí. Isso, usa um dispositivo diferente que vocês estão usando. O Plínio e o Edão aí, se junta com a Patrícia ou com a Débora para usar um dispositivo só. É mais fácil, que nem o Éder tá com fone. Ele tira o fone e a Paty usa o celular da Paty para jogar. E aí vocês assistem, porque as perguntas vão aparecer nessa tela onde a gente tá. Então vocês vão precisar olhar para essa tela e jogar e responder em outro dispositivo. Uhum. E eu vou cantar a pergunta também. Ney, Oi? manda pro Valdir. Vou mandar. Mãe, é só. Ah, você não consegue ver o chat, né? Não. É, porque ela tá com Tá, coisa eu aqui. mando por mensagem. Mandei aqui. É Game Pin ou Inter? O que ele faz? Então, agora Ele vai mandar Vamos lá. o PIN para vocês digitarem. Ah, tá. vou compartilhar a tela para vocês. A gente fixar, só para a gente começar a fixar um pouquinho de conhecimento. Deixa eu parar aqui. Dá para vocês aqui, ó. Tá vendo esse Game Pin? O PIN é um númerozinho que vai aparecer na tela. Se a vontade do meu computador. Ok, está funcionando até agora. Por favor. Você tem que manter em apresentação e apresentar a aba do Kahoot. pra Sim, gente- é que eu tô esperando abrir. Ah, tá. Ó, teve um barulhinho. Você pode mandar o PIN no chat pra gente também. Não, cara, compartilhei errado. Não.
nada, né? Não, gente. Cadê? Agora vocês estão vendo. Não, você não tá compartilhando mais com a gente. Agora começou a compartilhar. Se for possível, amor, Aê. tira a música, por favor. Aí. Musiquinha dá dando trabalho. Antes de ter esse fim. É 71094. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão digitar o PIN e vocês vão lá em... Spin name, que ele vai gerar um apelido pra gente Isso. jogar anonimamente. Ninguém vai saber. São vocês. É bom que a gente não passa vergonha. Ó, já apareceu, ó. Igor Hall aqui, Jolly Stork. Cara, adorei esse nome, Royal Snail. Brave Wolf. Aí vocês vão confirmando se tá aparecendo o nome de vocês no chat, na tela aqui. Não nada, né? Não tá aparecendo Mãe, aqui? deixa o seu celular perto de vocês agora que vocês vão precisar ver a tela. É, fica com ele na mão. A gente não precisa que a gente veja vocês, mas vocês vão precisar ver a tela. É. Camila, Fernandinha. Tá aqui para colocar nickname, eu tenho que colocar meu nome? Eu já coloquei. Não, quer ver o nickname? Você aperta o spin. Ah, Spin. É. A tela de vocês vai ficar verde, vai aparecer escrito You're in. E vai pedir para vocês verem se o nick de vocês está aparecendo na tela que o Ney compartilha. É legal usar outro dispositivo, porque as perguntas vão aparecer aqui na tela. No nosso celular vai aparecer só Não, as eu tô com o respostas. celular da minha irmã. Coloquei Uhum. nesse site aí, coloquei aquele PIN lá, do número lá. Aí tá aqui, Uhum. your nickname is. Aí tá Grog Isso. Koala. Isso, aceita. Esse é mesmo. É o Ok, verdinho, ok. Ok. Aí. Ah, foi esse nome que você criou, Ney? É porque ele gera Não, ele vai criando automaticamente. aleatoriamente. Ah, tá. Aí. Todo mundo conseguiu? Todo mundo tá vendo o nome aí na... Tá uma tela tela? toda verde pra mim. Isso, só que você tem que assistir as perguntas aqui na aula, Fer. É, na minha aula, vocês estão vendo? Sim. Na tela da... Beleza, tá todo mundo? Tá. 1, 2, 3. Beleza. Tá faltando alguém, gente? Vocês gritem aí. Nem, eu acho que tá certo, tem 7 pessoas dentro da sala. Beleza, vou apertar aqui Start. Espera que vai começar. Lá. Olha lá, pessoal. Quantos livros existem na Torá? Lembra que eu falei Torá? Como que eu respondo? Ó, você vai olhar Você responde as de acordo com perguntas na a tela. figura. Eu apertei errado já. Ó, na tela tem 4 possibilidades de pergunta. Aí você tem que escolher qual delas é correspondente no seu celular. Tá rápido aqui as perguntas. Ah, eu apertei errado, Ney. Deu errado, mas eu apertei. Eu sei, era 5, mas foi errado. Vamos para a próxima. Então, ó, vocês prestem atenção no... Eu gero um rankzinho aqui, então... Presta atenção na figura. Ó, Ney, o livro de Josué leia as faz parte do respostas. Pentateuco. Ney, leia as respostas também, por favor, porque às Sim. vezes dá um delayzinho na tela. Ó, o livro de Josué faz parte do Pentateuco. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro é azul, falso é vermelho. Já coloquei aqui falso. Isso, Todo mas mundo você já não fala com a respondeu. resposta, mas você só clica nela. Aí, todo mundo respondeu. Mais um.
Ó, os livros históricos vão de que livro até que livro? Deuteronômio a Jó, que é o triângulo vermelho. Josué a Esther, que é o losango azul. Josué a Jó, que é o quadrado verde. Ou Deuteronômio a Esther, que é a bolinha amarela. Errado, não é? Ó, pessoal, tá bem, cara. E aí, galera? É a musiquinha do... Vamos lá, mais uma. O livro de Jó faz parte da literatura de sabedoria. Verdadeiro ou falso? Fato ou fake? Meu celular bloqueou no meio da resposta. Vamos lá. Nossa, 5 acertaram. Aí, o pessoal tá bagaçando aqui. Mais duas. Quantos profetas maiores há no Antigo Testamento? Livros ou profetas? Profetas maiores. 6 vermelho, 4 azul, 5 amarelo ou 3 verde? Não lembra, meu Deus? Quantos profetas maiores? E, gente, são 5 livros. Lembra que Lamentações é um profeta também. É tido como uma literatura profética. Só revelações. E um verdadeiro ou falso? Eita, calma que eu esqueci de falar. Os profetas menores são conhecidos como 12 profetas. Verdadeiro ou falso? Profetas menores são conhecidos como 12 profetas? São 12 profetas. Nós temos 5 maiores e 12 profetas menores. Tanto que algumas Bíblias trazem só profeta menor e não tem o nome dos caras. Aí, ó. O Eagle Hawk, primeiro. O Jolly Stork, segundo. O Charming Fish, terceiro. E aí, galerinha? Gente, isso aqui foi só uma brincadeira pra gente poder fixar alguns conceitos que a gente foi aprendendo na aula. Ah, se você não lembra o seu nick, o seu nome, na sua tela aparece. Cara, eu perdi uma questão, gente. Misericórdia, é uma questão que eu não estou tentando responder. Ô, Bia, não entendi não. Então, Na é meio sua tela rápido, onde né? você estava jogando, aparece para você se você ganhou ou não, que nem no meu tá aparecendo aqui, ó. Não, para pôr o nome. Ah, não, mãe, não, você não aqui já coloca tá o próprio aparecendo nome. no... Lá na tela, ele gera um apelido aleatório para a gente não saber quem tá ganhando mesmo durante o jogo. Ah, que coisa feia. não pode. Dá sem opção se a pessoa coloca o nome. Competições É que pedagógicas. tutorial antes de começar. Entendeu? Então, gente, esse é o Antigo Testamento. A gente fez essa brincadeira pra gente fixar um pouquinho melhor. Legal, Ney. Mas de tudo que eu queria deixar para vocês é isso. A Bíblia, ela é a única história que nos leva a Jesus Cristo. Deus prepara o terreno, prepara o povo, prepara a mente, prepara o coração para a chegada do reino dele. Gente. E essa dinâmica, o que vocês acharam dessa dinâmica? Amei, Ney. Legal, gostei. Bem legal, só que assim, agora a gente já adaptou agora. Ney, o K faz isso com a gente no teste de grego, aqui usando o Kahoot também. Eu acho que dá para você controlar o tempo. Aumenta o tempo lá, porque o pessoal tem um pouquinho mais de folga. Não me atentei ao tempo. Eu vi que tem umas coisas muito rápidas, acho que é 15 segundos. Até porque tem um delayzinho, né? Às vezes um gapzinho por causa da internet, demora para abrir aqui para a gente ler a pergunta e ver lá os sinais na tela. Legal, gente. Vou dar no próximo. Mas, ó, muito jóia. Ótimo exercício aí de fixação. Muito bom. Isso é bom pra gente fixar, para ficar mais, né? E os jogos pedagógicos, eu tava fazendo uma disciplina chamada design de curso, ou design educacional, e o pessoal mostra muito isso, como que jogo ele é muito importante para fixação, cria uma competição de será que eu sei, será que eu não sei? E aí vai estimulando e fixa. Trazer isso aqui para o ensino, né?
Se a gente usa isso no ensino lá fora, por que não aqui, né? Uhum. Tá certo, legal. Beleza, gente. Beleza. Quer mais ideias? Vai, Rose. Tchau, Rose. Tchau. Falou, Valdir. Tchau, povo. Falou. Tchau. Até, gente. Até mais. Débora tá dando tchau pra você. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Obrigado pela aula, Ney. Valeu, gente. Tchau, Camila. Tchau, Camilinha. Tchau. Tchau, gente. Bom domingo. Tchau, galera. Tchau, bom gente. domingo. Obrigado mesmo. Valeu. Pela participação. Valeu, pessoal. Um abraço, Ney. Até mais. Povo amado. Tchau. Até. Beijão. Tchau, gente. Obrigadão. Aí, você marcou tudo aí, né, Ney? Tá, tudo. Marquei meu texto lá. Marquei e mandei para ele, Edão. Ok. É o Cedon? Que vai, pai? É eu.